Então vamos dar sequência aqui no segundo bloco. Agora vamos tentar vincular um pouco, né, o nosso assunto de PIC, perfil ideal de cliente, com a gestão de produção. Então, primeiramente, assim, eu vou tentar desenvolver um raciocínio, né? A partir do momento que eu tenho um mix de produto, vou pensar aí uns 30 mix de produto, né? E eu tenho uma capacidade produtiva. Vou jogar valores aqui para a gente ter uma noção. Eu tenho uma fábrica que ela tem capacidade produtiva para 5 toneladas, 5.000 quilos de produção mês. Um panifício, uma fábrica de pães de cachorro-quente. Ou pães de x-salada, sei lá, para ser mais específico. Tá? E aí eu consigo fabricar 5 toneladas mês. Ok. Só que o meu mix de produto entra cuca, entra rosca, entra pão de milho, entra, sei lá, eu tenho 15 produtos para dividir a capacidade produtiva de 5 toneladas. Isso, né, na questão de gestão de produção, a gente está falando horas de produção, horas máquina disponível, horas de colaborador disponível. Então, eu estou falando de capacidade produtiva. E a partir do momento que eu tenho 15 produtos, eu tenho que saber equalizar isso para entregar dentro de um mês. E quem vai me entregar isso é a área comercial. Então, eu já peguei aqui a sacada do PIC, que é interessante vir do comercial, né, ter essa análise, essa conversa entre comercial e produção, para justamente falar assim, para o comercial. Tá, vamos lá, a gente tem uma meta, né, meta de faturamento. Vou jogar um valor também fictício, 100 mil mês, com essas 5 toneladas. Né, a gente tem que faturar 100 mil mês. O PCP, ele pode muito bem pegar esse mix de produto e falar, comercial, desses 100 mil mês que a gente tem para faturar, para o PCP, para nível de produção, seria interessante, para a produção seria interessante tu vender 100% de pão de x-salada. Por quê? Porque o processo produtivo é mais tranquilo no sentido mais, envolve menos mão de obra, eu aumento a minha produtividade, eu tenho menos setup de máquina, a massa ela já tem um padrão, a expertise da minha linha de produção já está mais padronizado, eu já tenho um produto validado, uma margem boa. Então, para mim seria, né, quando eu falo para mim, seria no ponto de vista de produção. Seria ideal o comercial vender 100% pão de salada. Beleza? Só que para o ponto de vista comercial, Eduardo, mas e aí? Como é que eu aproveito mais espaço na gôndola do mercado se eu tiver só pão de x-salada? E aí como é que fica o bisnaguinha? Como é que fica o pão de forma? O pão caseiro, o pão de aipim? A cuca, que daí eu já tomo mais um espaço na gôndola do mercado. E aí eu vou... Olha como é interessante comercial e produção se conversar. Tá, então eu vou fazer o seguinte, comercial. Para não te deixar na mão, qual é o nosso pique? Qual é o nosso perfil ideal de cliente? Não, nosso perfil ideal de cliente, olhando para o panifício, né, é o x-salada. Beleza? Ok. Então eu vou fazer quase que uma venda direta, né? Vou botar aqui na minha van e entregar no x-salada aqui de Criciúma. Vamos ser mais específico aqui. E aí, para o canal de venda de supermercado é bisnaguinha. Opa, então tá, beleza. Então vamos dimensionar essa carteira de pedido, seja previsão de venda ou seja carteira de pedido fechado, que o ideal, o sonho do PCP é ter um comercial com pedidos em carteira já fechado 30, 60, 90, né? Porque daí eu posso enxugar o meu estoque, ter uma compra mais assertiva e não ficar trabalhando com previsão a nível de talvez depois eu, sei lá, tornar ociosa a minha linha ou ter estoque ainda mais na área alimentícia, onde eu trabalho com lotes, controles de lotes, né? Enfim, vamos resumir o raciocínio. Então, eu tenho um mix de produto,
eu vou falar comercial, seguinte, dos 15, 80% vão focar em pão de x-salada. Os outros 20, a gente direciona e vamos fazer uma classificação ABC. Pode ser assim? E aí a gente tinha um direcionamento entre ambas as partes. Né? Um combinado, o combinado não sai caro. Então eu já consigo ver que o pique, e aí o PCP conversando comercial já chega num alinhamento de capacidade produtiva versus faturamento versus produtividade, e aí tudo se alinha. Né? Então eu acho que o primeiro ponto seria isso. Eu concordo contigo, só vou fazer uma emenda aí no que você colocou, que na verdade a posição do comercial ele é um porta-voz do mercado. Ele é um porta-voz do mercado. O comercial ele vai trazer as informações daquilo que o mercado está pedindo, né? Segundo ponto, daquilo que o mercado mais pede, daquilo que dá mais rentabilidade, e vai trazer para a produção e demanda. Então, a produção tem esse quebra-cabeça para resolver, produção e comercial. É um quebra-cabeça. Como eu vou dimensionar as minhas horas, a minha capacidade produtiva, né, para atender aquilo que o comercial está me dizendo que o público quer? E como o público quer? Porque muitas vezes ele vai demandar uma característica específica de um produto. O pessoal agora quer o pão de X com gergelim em cima. E o que isso vai impactar na produção? Se você não botar o gergelim, nós não vamos vender. Né? Então, se os dois não se falam, a tendência é a coisa ir para o buraco. E eu cansei de ver comercial querendo uma coisa e produção fazendo outra. Já cansei de ver. Então, aí você não ganha dinheiro. Né? Então, assim, é exatamente isso. Só que o comercial ele vai traduzir para dentro, vai trazer para dentro da empresa o que o mercado está pedindo. Na minha visão, produção vai dizer aquilo que ele é capaz de atender, porque também tem as suas limitações, né? Enquanto produção, ele tem as suas limitações. Como é que eu vou dividir esse mix? Né? Eu sei que o mercado quer comprar mais pão, mas a cuca tem uma boa saída. Eu não posso atender o mercado de cuca, senão eu vou perder espaço naquele canal. Né? A cuca é um produto que dá uma rentabilidade maior do que o pão, embora saia menos. Então, todas essas informações têm que ser discutidas estrategicamente entre comercial e produção. Porque também não é o comercial chegar e falar assim, eu quero que você faça isso, vira as costas e vai embora. Não. Né? Ele tem que entender, o comercial tem que entender quais são as limitações da produção para que ele possa adequar também a venda dele lá fora. Entendeu? Esse eu acho que é o mundo ideal, onde o comercial traz as demandas, escuta a produção, se chega num senso comum do que é o mais próximo possível de se atender, e o comercial vai defender isso lá fora depois. Porque eu conheço um monte de comercial que joga contra, né? Ele está pensando só nele, ele não está pensando na empresa. Né? Ele pensa só, eu quero vender, mas o comercial não me ajuda, ou a produção não me ajuda. Se produzisse, eu vendia tudo. Ele não entende que a produção tem as suas limitações, tem as suas demandas, né? Mas se ele não entende minimamente de processo produtivo, ele vai sempre cobrar algo da produção e não tentar ajudar a produção. E vice-versa. A produção também tem que entender a visão, ter um pouco de visão do comercial, para entender que ele está trazendo ali aquilo que o cliente que sustenta a empresa está pedindo. O meio termo, o quanto mais próximo a gente puder atender o cliente, melhor. Mas nem sempre isso vai ser possível. Agora, o quanto mais alinhados estiverem os dois, mais próximos eu estou de atender aquele cliente, atender o mercado e garantir a sobrevivência da empresa, garantir a saúde da empresa. Né? Então é fundamental, eu diria que é estratégico, o comercial ter um pouco de visão da produção e produção ter um pouco de visão do comercial, porque um não vive sem o outro. Isso é fato. E é legal ter comentado isso, Emerson, é que vou pegar um exemplo, né? Você falando, eu lembrei aqui. Eu trabalhei numa multinacional onde tinha vários vendedores, né? Essa multinacional ela produzia tanto aviário quanto equipamentos para classificação de ovos. E alguns vendedores
chegavam, né, na fábrica para o PCP, botavam um pedido assim, avião pegando fogo, avião rosa-choque, cor rosa-choque, né? E aí eu batia naquela tecla. Cara, vendedor bom é o que vende feijão com arroz. Porque tu vender uma coisa muito customizada, eu particularmente considero fácil. Porque ninguém quer vender isso, ninguém quer essa bucha. Né? Tu vai para uma. Tu tá lá, tu faz todo um trabalho de padronização para chegar num padrão de pintura de um equipamento, num padrão de dobra, de corte, de terceirização, de otimizar, setup de máquina. E aí vem um comercial, quando eu falo comercial, estou me referindo à venda também, né? Como um todo. Vem, te quebra no meio, ó, quero uma máquina que trabalhe transversal, sendo que ela sempre trabalhou horizontal. Pô, daí me quebra, né? Então, vende feijão com arroz. Tu é bom vendedor quando tu vende feijão com arroz, que daí tu tem argumento para vender, né? Tu não vai vender uma coisa customizada. Ponto. E aí, o que a gente fazia, a dinâmica que a gente fazia nessa multinacional e funcionava muito bem. Só que a gente chegou nesse consenso, né, Emerson? Assim, ó, o que era o perfil ideal de faturamento? Vou jogar aqui um valor, 2 milhões mês. Nós tínhamos que faturar 2 milhões mês. Ok. A fábrica ela se dividia em duas linhas de produção. Uma linha de produção produzia aviário, que daí era comprar arame, esticar o arame, que daí ele vem em rolo, daí tem que esticar o arame, soldar arame, fazer o gradear, a tela, né, do aviário. Aí depois eu corto parede, piso, teto, porta do aviário e depois faço a parte estrutural de aviário. É quase basicamente trabalhar com material galvanizado. Tanto, agora me fugiu o nome, fio galvanizado, quanto chapa de 1,5 mm galvanizado, corte impulsionadeira, enfim, dobra. Ok, uma linha de produção, aviário. Outra linha de produção, máquinas classificadoras de ovos. Valor agregado, margem. Perfil ideal para o PCP para faturar 2 milhões. Vende 2 máquinas classificadoras de 400 ovos, 400 caixas hora. Deu. Vende 2. Dá 2 milhões no mês. Eu tenho quase que uma produção padronizada. A linha é contínua. Já tenho tudo amarradinho, tudo certinho. Tudo feito modular. Era uma proposta que a gente sentava comercial, PCP e engenharia. Vamos modularizar os nossos aviários, os nossos equipamentos? Isso dava muito certo, porque daí forçava vendas a não sair muito fora e vender algo customizado. É modular. Ah, eu quero uma esteira de 6 metros. Tudo bem. Ou é de 6, ou é de 3, ou é de 9. Múltiplos de 3. Porque as barras que a gente comprava eram de 3 metros. E a gente tem uma maior produtividade. Então, tudo estrategicamente falando. Só que era um consenso entre engenharia, comercial e PCP. Ponto. Então, a gente fazia a dinâmica, era essa, né? PCP, centavo comercial. Vamos lá. Vamos desenhar os possíveis cenários para faturar 2 milhões? Eu tenho vender 2 máquinas classificadoras 400 ovos. Eu posso faturar, vender 4 máquinas de 200 classificadoras de 200 ovos. Posso vender 1,5 máquina de 700 caixas, que vai dar os 2 milhões. Eu posso vender uma classificadora e 20 embaladoras. Eu posso vender uma classificadora e 2 aviários. O aviário sempre ficava por último. Por quê? Muito esforço, pouco retorno. Para a produção, eu arriscava falar que o aviário... Arriscava falar, não. Eu tinha quase a convicção de que o aviário era bom comercialmente falando. Por quê? Quando chegava num granjeiro comercial para vender, ele não chegava já vendendo uma classificadora. Era difícil ele entrar já vendendo uma classificadora, mas era fácil ele entrar vendendo um aviário. Então o aviário era uma venda de entrada, que depois fazia uma amarração futura para vender um valor agregado maior. É o produto de combate. Exatamente. Produto de combate. Produto de combate. Inclusive, Emerson, né, e os telespectadores aí, hoje eu tive o prazer de almoçar com o empresário aqui da região. Ele falou isso, Eduardo, na nossa linha de produtos,
que é do segmento de tintas, existe um produto específico. Cara, a gente não tem margem, vou te falar. Zero. O custo, a gente vende pelo custo, porque não tem preço. Só que ele está lá na prateleira. Das concorrentes, nós somos a única que faz. Então é quase que queimar um cartucho, porque não seria um produto combate, mas ele está lá. Aquela marca vende aquele determinado produto. Só aquela marca que vende aquele determinado produto. Ele pode ser uma estratégia para chamar para os demais. Tá? Então, qual a denominação? Produto de combate. Produto de combate. Então, o PCP enxergando isso, olha só a clareza entre PCP e comercial se conversar e o PCP entender que, por mais que o aviário não compensa, eu vou ter que vender hoje para talvez amanhã estar vendendo um produto de maior valor agregado. E na minha vivência, Satiro, em termos de, falando apenas do lado comercial, quando o comercial não tem essa visão que você acabou de explicar agora também, o que ele tende a fazer? O vendedor vai querer vender um monte de aviário. Por quê? Ele é um produto mais fácil de vender para ele vendedor. Né? Essa é uma situação. Então é fato. Se ele não tem... Aí é nível de gestão. Se o gestor não tem essa visão da questão da produção, ele vai querer faturar, ele tem que entregar 2 milhões, ele é cobrado pelos 2 milhões, então vão vender 20 aviários que nós vamos cumprir essa meta com muito mais fácil que vender 2 máquinas de 1 milhão cada uma. Né? Então é importante o comercial estar alinhado com isso. E o segundo ponto, você falou aí da customização, o comercial ele tem que estar alinhado na produção exatamente para defender a empresa lá fora. Quando o cliente fala, eu quero um avião cor-de-rosa, ele fala, olha, avião cor-de-rosa a gente não produz. Mas não, então vamos fazer o seguinte, eu vou envolver, nós vamos fazer uma reunião com a produção para colocar qual seria a viabilidade. Agora, você está disposto a pagar por um produto customizado? A gente pode até analisar com o pessoal da produção. Está disposto a pagar? E não é o que acontece. Geralmente você chega o pedido, joga em cima da mesa, está aqui, um avião cor-de-rosa, agora te vira para fazer. É o que acontece. E via de regra é o que acontece. Mas, repito, acontece por quê? Porque um não tem a visão do outro. Eu estou falando comercial, que é o que eu vivo mais no dia a dia, assim, assumindo as nossas o nosso lado também, né? Que muitas vezes a equipe de vendas ou o próprio gestor ele quer saber, eu tenho que entregar, minha meta é 2 milhões. Se eu não vender, então eu vou vender 20 aviários, que se lasca, eu faturei os 2 milhões. Cumpri minha meta. Agora, se a produção teve que se desmontar toda para produzir, o problema é deles. Então, são retratos, né, que acontecem, e como acontece isso, né, você deve ter muita experiência de outras de consultorias que a gente vê aí, onde não tem essa comunicação. Então, qual é o meio termo? Né? Qual o cenário meio termo? Onde ajuda o comercial a cumprir a meta, ao mesmo tempo facilita o processo de produção também. Né? Claro, e pensando com o quê? Pensando no todo, que é o quê? A rentabilidade. Não adianta eu faturar 2 milhões em aviário e sobrar 100 mil. Também não adianta. Né? Se eu posso vender outros produtos com uma margem melhor e sobrar mais. Às vezes eu não vou atingir os 2 milhões de faturamento, mas eu vou ter 500 mil de lucratividade, do que atingir uma meta de faturamento de 2 milhões e sobrar 100 mil só. Então, esse é outro ponto também que tem que ser... É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. E assim, Emerson, não é nem só questão de repassar o custo dessa customização. Até aí vai. Tá? O problema maior, sabe o que é? Imagine esse cenário que eu falei, uma linha só de aviário, onde trabalha com chapa galvanizada, são equipamentos para corte galvanizado, e outra linha, corte a laser para inox. Uma classificadora, né, trabalha na parte interna de manipulação de alimentos. Então, pela norma, né, ele exige que a máquina seja toda estrutural, tudo, parafuso, porca-argoela, tudo inox. E aí, a partir do momento que o comercial fala assim, não, eu vou vender 20 aviários, nenhuma classificadora. Daí aí a minha linha de inox fica o quê? Ociosa? O mês inteiro eu faço o quê com essa linha de produção? Joga pro aviário.
são expertises diferentes. Um soldador de inox é diferente de um cara que vai trabalhar com chapa galvanizada. São mão de obras diferentes, são quase que duas empresas numa só. Então tem que pensar nessa questão da ociosidade também, né? Eu poderia muito bem, pega todo mundo ali que trabalha na classificadora e põe num... E a máquina laser, ela não corta um galvanizado. É uma puncionadeira que corta, o custo é bem mais baixo de uma puncionadeira, né? E aí as minhas máquinas vão ficar paradas, a minha mão de obra, a minha linha vai ficar ociosa, então tem essa questão. Por isso que até vou colocar aqui, né, puxar um gancho aqui na questão da demanda, né, equalizar a demanda de acordo com a minha linha de produção, que isso lá no final, para PCP, vai ter o custo por quilo, né, custo por pedido, né, dependendo do ramo da empresa, vamos voltar para o benefício ali, né? Eu posso ter o custo por quilo de mix de produto. Aí vamos supor, agora a tendência é pistache, né? Aí eu vou vender uma cuca com creme de pistache. Ok. Se o pistache é uma tendência, logo é uma matéria-prima que tem uma grande procura, se é oferta e demanda, aumenta o custo do insumo. Será que o comercial está linkado com isso também? Que é compras, que daí até a gente tem aqui no quadro, né? Comercial, compras, PCP e financeiro e um coraçãozinho no meio, né? Hoje a gente só está no lado comercial e PCP. Ainda a gente vai abordar depois compras e financeiro em um outro momento, né? Mas também tem que estar alinhado nessa questão, né, de insumo, né? E até para mim poder chegar naquela margem de custo por quilo, que é o indicador onde todo mundo se envolve. Compras, comercial, PCP. E aí depois, alinhada a isso, a essa demanda, eu coloquei aqui canais de venda. Claro que não é uma coisa vinculada à produção, mas a produção tem que entender da parte do comercial para qual canal de venda que ele vai vender. Por quê? Porque existem dois sistemas de produção, que é uma das primeiras coisas quando a gente fala num curso de PCP, talvez o primeiro assunto, assim como o perfil ideal de cliente, é enxergar hoje na minha empresa qual é o nosso sistema de produção. Ele é empurrado ou ele é puxado? Puxado é o pedido de venda que é colocado na carteira, e aí é o perfil ideal, né? O cenário ideal PCP é ter carteira de pedido 30, 60, 90. Já atendi empresas que trabalham dessa forma. Tem pedido fechado para 90 dias. Nossa, que bacana. O PCP se programar com as compras antecipadamente, pedir só o que vai... É trabalhar com o Lean. O Lean trabalha do sistema puxado. Só que a gente sabe que, né, por exemplo, benefício, dá para trabalhar com o sistema puxado? Dá, só que é um trabalho a ser bem elaborado na parte comercial. Só que a maioria das empresas trabalha com previsão de venda. Tem uma outra empresa também que eu atendi, que é do ramo cerâmico, trabalha com previsão. Só que aí vem o tendão de Aquiles, eu acho que eu posso dizer assim o termo, né? A maior dor do PCP é qual a previsibilidade, qual o acerto da previsão de venda e como melhorar isso. Então, acho que aqui eu finalizo desde ali do perfil ideal de cliente, a gente entende um pouco como isso pode impactar no direcionamento da produção, entendendo as capacidades produtivas, ociosidade de linha, e chega até, vou trabalhar com previsão de venda ou carteira de pedido fechado. E aí a gente tem que entender que é o seguinte, previsão de venda, eu tendo a ter um lead time de entrega menor. Por quê? Porque eu estou produzindo para estoque. Estou trabalhando com uma previsão. Comercial está me dando norte para mais ou menos o que eu vou vender. Só que, se eu for ver, na ponta do lápis, estamos produzindo para estoque. Sim. Não tem uma garantia que aquilo vai ser vendido. No final das contas, é produção para estoque. Né? Isso. Daí é um sistema empurrado. Daí é uma outra forma de ver PCP. Eu vou tentar diminuir o lead time de entrega, vou comprar para estoque, tá? Mas eu corro o risco de produzir e não vender. Daí tem um indicador que a gente utiliza, né? Produzido versus vendido. Para também cobrar o comercial de, poxa, olha aqui, dessas 5 toneladas de capacidade, eu produzi, eu fiz a minha parte, meus 5, mas tu não vendeu os 5. Daí o comercial vai falar, mas
Achei que ia vender 3, 4 toneladas de pão de x-salada, mas vendeu 3 e os 2 foi aquela cuca de pistache. Eu penso assim, tá? Existem, dentro do que você falou, 2 conceitos aí que tem que ser levados em consideração: previsão e projeção. Previsão e projeção, né? A previsão, ela tem que ser baseada principalmente, não só, mas principalmente no histórico de vendas. Tá? A projeção. A previsão. Previsão pelo histórico. Pelo histórico de vendas. Então eu vou pegar, se eu tiver um histórico, quanto maior esse histórico, mais preciso é, porque eu tenho muito mais dados para analisar. Então, quando você olha para trás, você faz uma previsão, você tem uma previsibilidade, aí se você tem um período de 1 ano, é um período mínimo ideal para você já passou por todos os ciclos, né? Existem, dependendo do produto, tem sazonalidades, aí você tem uma visão mais ampla do intervalo que você está trabalhando ali. Então, o único jeito de você, o único não, mas o melhor jeito de você fazer previsão de vendas é olhando para trás. Poxa, mas como é que eu vou fazer? Eu vou fazer previsão olhando para trás? Não é para frente, não, é olhando para trás mesmo. É a expertise que você já teve no mercado para entender como ele funciona, para entender quais os canais têm mais rotatividade, quais os produtos têm mais rotatividade, enfim. Aí você consegue, já baseado no que você já sabe, fazer uma previsão. Quando você vai fazer projeção, que é a previsão mais um crescimento, aí você tem que analisar fatores macro, tendências de mercado, entendeu? Fatores que são fatores que podem mudar de uma hora para outra. Por exemplo, a nossa economia. Como é que está aí no ritmo da economia nossa? Né? A tendência é subir taxa de juros. Se a taxa de juros vai subir, provavelmente alguns produtos vão ter queda de consumo. Então eu tenho uma previsibilidade, né? Eu já tenho uma previsibilidade, mas com esse fator eu consigo projetar um crescimento menor esse ano. Ah, não, esse ano a taxa de juros vai subir, a tendência é que eu retraia o consumo, então eu vou projetar um crescimento no mínimo igual ao do ano passado. Por quê? Entendeu a diferença? Previsão é, se tudo está indo como está, o macroambiente está igual e eu tenho um histórico para trás, eu prevejo e ponho uma margem de crescimento em cima. Agora, quando eu faço a projeção, eu tenho que analisar o macro. Eu tenho que analisar o macroambiente, né? Fatores, quais são os fatores? Cada negócio tem as suas especificidades, né? Então, dentro do meu negócio, quais são os fatores macro que interferem? É legislação? É economia? É política? É demanda de mercado? É tecnologia? Não sei, cada um tem o seu. E a partir dali, aí eu vou juntar a minha previsão com a projeção e aí sim eu vou chegar num fator de previsibilidade. É 100%? Não, nunca vai ser 100%, né? Principalmente no Brasil. Principalmente no Brasil. Mas você concorda comigo que eu vou trabalhar com dados muito mais precisos e eu tenho capacidade de fazer as correções necessárias ao longo do caminho, que é inevitável, né? Hoje, você vai fazer um planejamento, você tem que revisar esse planejamento a cada 2, 3 meses. Então, no que tange a parte comercial, na minha interpretação olha para o histórico, vê o que o histórico te diz, faça as projeções, as análises macro, né? Análise de tendência de mercado, comportamento do consumidor, dentro do seu segmento, e aí sim você consegue montar um processo de previsibilidade de vendas. Lembrando, é previsão, previsibilidade, não é certeza. Certo? Show. E vai analisando ao longo do tempo. Essa é a minha... E aí hoje você tem muita tecnologia, né? Você pode usar muitos recursos, sistemas aí que vão analisar a combinação de mix. Aí você joga isso dentro de um bom sistema que analisa, que faça essas projeções, que você vai ter muito mais precisão nesses dados, né? Usa a tecnologia para fazer essas análises, inteligência artificial, sistemas, até para produção. Mas você pode até olhar o histórico de produção também, né? Eu não sei, assim, talvez você saiba que tem algum sistema que faz essa análise em termos de produção. Mas junto à análise de produção com a análise comercial, você concorda que a possibilidade de você acertar o alvo é muito maior? Olha um pouco para trás, olha um pouco para frente. E assim, ó, pensando nisso, primeiro eu vou fazer um exercício para ver se eu entendi a diferença de projeção e previsão. Depois eu tenho uma pergunta aqui e uma pergunta ali. Tá. Uma sobre previsão, outra sobre projeção. Vou pegar algo que enquanto você falava, minha cabeça estava a milhão. Vamos lá. Seguinte. Previsão. Vou pegar o histórico de venda
Tá? Vou pegar um nicho aqui. Massas. Tá. Vou bater na tecla massas. Tá? Vou pegar o histórico de venda e eu sei que um dado que é certo e que também não precisa entender muito de massa, de comida, mas em junho e julho, que é inverno, aumenta o consumo. Eu sei que tem um pico de venda. Ponto. Beleza? É um histórico. Já estou prevendo para o ano que vem, eu já posso prever, né, que o que eu vendi no ano passado vai ser igual ao maior. Historicamente, você sabe, ó, todo junho e julho cresce 15%. Você já pode projetar ali os 15% de junho e julho, Tá. por exemplo, né? Sim. Beleza? Previsão é isso aí, não tem muito segredo. Com base no histórico. Como o nome diz, previsão. Né? Não vou acertar 100%. Aí, claro, eu tenho que definir fatores que vão aumentar essa minha assertividade ou não. E aí, projeção seria fatores estratégicos. Tá, aí eu vou pegar uma linha de massas. Vou ser mais específico. Vou pegar um nhoque linha premium. Que onde o meu pique, meu perfil ideal de cliente, seria um chefe de cozinha de um restaurante renomado. Por que ele é meu pique? Porque ele entende que meu produto é premium, ele dá valor naquilo, ele está disposto a pagar aquele preço. Porque ele consegue agregar valor num à la carte. Ou seja, ele te compra e vai te dar rentabilidade. Pronto. Ponto. E se realmente o meu produto é bom, eu sei que, né, vai manter a compra. Para isso também tem que entrar naquela questão de posicionamento de marca e chegar, né, estrategicamente no meu pique. Comunicar ao seu pique que você tem o produto que ele precisa. Aí olha só a minha visão. Pode ser que eu esteja errado, mas vamos lá. Olhando para o macro, estrategicamente, e depois querendo chegar na projeção, eu sei que hoje atendendo empresas, estando de frente a frente com as indústrias da região, e isso talvez não seja só local, mas macro, existe um déficit de oferta de mão de obra, principalmente mão de obra qualificada. E aí eu me coloco num dono de restaurante, onde ele vai ter que produzir, ele vai ter que ter uma linha de produção, uma cozinha industrial para servir isso. E aí eu, como chefe de cozinha, poxa, estou tendo que fazer meu nhoque aqui, eu vou especificar o nhoque, estou tendo que fazer meu nhoque aqui, tal, mas não tenho mão de obra qualificada para garantir a qualidade. O que eu vou fazer? Vou diminuir essa linha de produção interna no meu restaurante e vou terceirizar esse nhoque. Se eu achar uma empresa que venda um nhoque na qualidade que a gente produz internamente aqui, utilizando matéria-prima natural, sem conservantes, mantendo o nível de qualidade premium, pô, aí ó, um nicho de mercado, porque eu sei que vai faltar mão de obra lá no restaurante. E isso vai ser um fator que eu posso até falar, comercial, olha só, já pensou que a gente pode vender como uma estratégia de venda lá para aquele meu pique, perfil ideal de cliente, que ele não vai demandar uma mão de obra qualificada na linha de produção dele interno, no restaurante, e agregar isso a valor. Aí isso é uma projeção. Então, projetando que vai ser cada vez mais difícil mão de obra disponível, eu posso ter uma percepção do mercado que a demanda do meu pique vai aumentar em tantos %, em relação inversamente proporcional à mão de obra qualificada, nesse nicho. Entendi. Não sei se eu fui certo. Não, eu entendi. Na projeção que vai impactar na minha previsão. De toda forma, se historicamente, né, o consumo aumenta, ele vai aumentar, seja no canal A ou no canal B. E se você fala do produto premium, nhoque premium, para o restaurante, né, cujo o dono do restaurante tem uma dor, qual que é a dor dele? Falta de mão de obra para produzir um nhoque de qualidade, você vai estar suprindo a dor deste mercado específico.
Por isso ele faz parte do seu pique. Porque o teu pique é o cliente que valoriza a qualidade e que ainda tem dificuldade de produzir porque ele não tem mão de obra suficiente. Isso, se você já identificou, isso faz parte das características do teu pique. Você vai ter um argumento de venda para esse cara. Você quer um produto de qualidade e ainda não precisa ter estrutura para fazer? Aí sim. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Então, eu vou chegar onde você colocou ali. Então, você já sabe que vai ter já sabe que tem uma previsibilidade de aumento de 10, 15%, historicamente falando, que já cresce independente. Quando você define o teu público para um produto específico, no caso o nhoque premium, você definiu para um produto específico, você tem todas as dores dele e você sabe que pode atender as dores dele, aí você vai fazer um esforço de venda para vender para esse público que você não vendia antes, aí você vai ter um crescimento de venda. Mas se você não tiver isso muito bem mapeado, não tiver esse cara bem mapeado e comunicação específica para ele, não adianta. Entendeu? Aí você não vai ter o crescimento além da previsão. Você precisa ter o pique mapeado. E você tem que ter estratégia certa para comunicar com ele. Para quando chegar lá na alta demanda de junho, julho, ele saber que, poxa, eu vou comprar esse nhoque premium porque esse nhoque vai resolver o meu problema que eu tenho aqui. Entendeu? Então, assim, você precisa ter mapeado ele antes, você precisa entender as dores dele, né? Comunicar direitinho para quando vier a alta da demanda, aí você ganhou o mercado. Aí você entrou num segmento que você não tinha entrado até então. Entendeu? Cara, parte... Quase que uma lógica, né? É lógica. Parte da dor que você resolve. Eu tenho um nhoque premium, já tudo pré-cozido, pronto, botou na água, 5 minutos e está pronto. Qual que é o público que eu vou procurar? Qual que é o público? É o público que tem dificuldade de fazer esse produto. Essa é a característica. Beleza, essa é a primeira. Qual é a segunda? A segunda é socioeconômica. Tem que ser um público que tem capacidade de pagar esse valor e tal. Beleza. Qual que é a terceira? Geográfica. Onde é que está esse público? Né? É em São Paulo? É em Minas? Se eu vender no Nordeste, vai dar certo? Provavelmente não. Lá é calor o ano inteiro. Então essa sazonalidade não impacta. Tá vendo quantos fatores, quantas características eu tenho que definir para definir o meu perfil? Então é um exemplo interessante que você falou, porque o perfil ele vem exatamente para isso. Eu vou deixar de vender nhoque em outros lugares? Não, mas o esforço que eu vou fazer é para aquele cara que eu sei que vai dar mais valor para o meu produto, porque eu vou resolver um problema dele. Eu vou oferecer um nhoque de qualidade, o restaurante dele vai ser bem conceituado, eu vou resolver um problema de produção dele, vou reduzir o custo dele, então você está resolvendo dores. Só que você tem que achar quem é esse cara no meio da multidão, né? Porque a previsão te indica que vai crescer a venda. Mas se você não chegar nele, você não vai ter o ganho de share, o ganho de mercado. Você precisa chegar nesse cara, você precisa descobrir quem é ele, definir bem que dor que você resolve e dizer para ele, cara, eu estou aqui para resolver o teu problema. Eu resolvo assim, 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 ele vai pagar. Qual a fatia dele no mercado, né? Com a fatia dele do mercado, exatamente. Porque você pode vender o seu produto premium para aquele cliente, para algum outro cliente que vai comprar, porque a demanda vai crescer, mas depois que passar a demanda, ela volta de novo. Se você ganhar share, quando voltar, você tem um segmento a mais que você ganhou. Então é por isso que precisa do pique. Vai vender só para o pique? Já me questionaram. Pô, mas eu vou vender só para o pique? Não, você vai vender para todo mundo, você vai fazer um mix, né? Nem sempre o pique é o que vai sustentar a empresa. Muitas vezes o pique não é o que vai sustentar a empresa. No segmento, né, você tem um produto premium. Só que o premium representa 30% das suas vendas. 70% é o produto popular. Então, é o pique. Você vai focar tudo no pique? Claro que não. O pique é o seu foco, o teu norte, a tua mira, né? Mas na composição de um e outro é que você vai ter a rentabilidade do negócio. Entendeu? Você tem tanto o pique para esse público de 30%, quanto o pique para o público de 70%. Os esforços que você vai direcionar, produção, tudo que você vai direcionar, é o que vai determinar, é determinado pelo pique. Entendeu? Bem explicado, fechou? Previsão e projeção. Eu tenho uma pergunta de cada. Para projeção, envolve pesquisa de mercado. E aí? Por exemplo, eu quero começar a fazer uma pesquisa de mercado hoje. Começo por onde? Primeiro, você tem que... Tem vários caminhos, né? Vários caminhos, mas sugestão.
Vá nas associações de classe do público que você quer atingir para você entender como é que está sendo o comportamento desse segmento. Então, você definiu, você só consegue fazer se você tiver o público definido, né? Definiu o público que você quer atingir, vá nas associações de classe e vê os anuários, os números daquele mercado. Quanto cresceu, quanto diminuiu, enfim. Segundo, vá nas associações também, procure informações e relatórios anuais nas associações das indústrias, do segmento, para você entender para onde está indo o segmento também, o teu segmento. Não só o teu público, você vai analisar o teu público, para onde está indo o teu e o macro, para onde está indo o teu público e para onde está indo o teu segmento. Né? Não adianta só você produz massas, você tem que entender como é que está a nível nacional o mercado de massas. Para onde que ele está indo? Quais são as tendências desse mercado? Nós estamos sofrendo risco de... baixou o imposto de importação, agora vai começar a vir um monte de massa da Itália. Isso impacta o meu negócio? Claro que impacta. Então, eu tenho que estar ligado na economia, eu tenho que estar ligado na política, mas voltada para o meu setor. Qual o setor que eu atuo? Né? Eu estou no setor hoje de educação, treinamentos, consultoria e educação. Eu estou monitorando o que está acontecendo. Quais são as tendências para treinamento para 2025? Você está na área de consultoria. Quais são as tendências? Influências tecnológicas que estão vindo? Você está no setor de massa, quais são as tendências? Produtos hoje sem glúten, né? Massas com foco saudável, o consumidor está tomando um nível de consciência maior que ele quer agora embalagens recicladas. Enfim, tudo isso você tem que analisar, fazer análises macro, né? Para poder posicionar o teu produto. Foi essa pergunta, né, que você falou? Foi pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado. Então, você analisa as tendências, né? As tendências de mercado, você analisa como é que foi o anuário do setor, do seu cliente, para você também entender se o mercado está em alta, está em baixa, até para você definir cenários mais otimistas, mais realistas ou cenários pessimistas. No seu planejamento estratégico, você não vai definir o cenário. Como é que você define cenário? Pesquisando o mercado, pesquisando as tendências de mercado, macroambientais. É uma SWOT praticamente, né? Você vai fazer uma SWOT, analisar oportunidades, ameaças do teu mercado, do teu público-alvo, e aí sim você vai fazer as projeções para o planejamento estratégico. Show. Vou botar aqui SWOT aqui. A SWOT é uma ferramenta simples, fácil e que nos dá um direcionamento bem legal. Você faz a SWOT do seu mercado, você faz a SWOT da tua empresa, do teu segmento, você pode aplicar SWOT em todas as etapas do processo aí, né? A outra pergunta, até para depois também ir finalizando, né? Na questão da previsão, eu vou pegar um histórico. Uhum. Eu tô fazendo essa pergunta porque já aconteceu. Uhum. Quando acontece picos de venda, porque vamos supor, estou trabalhando no segmento de massas ali, fiz uma campanha de promoção no supermercado ou uma distribuidora e daí deu um pico de consumo. Como é que eu vou tratar isso para formar uma previsão com base no histórico, né? Esse pico ele vai desvirtuar. Não, você expurga ele. Porque você sabe que foi feita uma ação específica, né? Aquele pico ali, você tem explicação para ele. Ele não é normal, ele foi incentivado. Ele não representa um movimento natural de mercado. Proposital, Foi proposital. Então, às vezes, ali naquele pico, você até, dependendo do motivo, eu estou com um produto parado no estoque, eu desovei o produto com margem baixa. Então, isso não representa, muito pelo contrário. Né? Você desovou o estoque, empatou, não ganhou nada, não perdeu nada. Então, ele tem que ser tratado como uma exceção. No momento que ele está ali no resultado, no gráfico, ele fala, o que é isso aqui? Isso aqui foi a promoção que nós fizemos, porque a gente está parado no estoque, a gente fez uma promoção para girar estoque e produto perecível, por exemplo, né? É muito comum você fazer produto alimentício, você faz isso, você tem ali, você faz uma ação e às vezes você linka o custo do produto que está ali parado com um produto de giro, você faz um custo médio, então você tem um volume muito alto, porque você alavancou o volume, mas não necessariamente a tua rentabilidade foi boa. Então você expurga esses pontos aí. Entendeu? Tem que ser expurgados. É porque tem que tomar cuidado, porque se eu considerar pico, vou desvirtuar a minha análise. Desvirtuar a análise. O pico ele é uma situação pontual. Você vai usar ele como experiência para outras ações. O que deu certo, se eu tenho um motivo específico para fazer uma ação de vendas,
eu vou introduzir um produto novo no mercado, eu preciso estimular o consumo desse produto. Então, eu vou ter que comprar um pouco esse consumidor para ele experimentar. Vou ter que entrar com a margem menor, ele vai experimentar. Ou eu estou com um produto parado no estoque, eu preciso fazer giro de estoque, então eu vou fazer uma promoção com... se você comprar 3 do meu produto Volt, você leva mais um e tal. Aí você faz um volume, faz... Então, mas não necessariamente isso faz parte de uma estratégia de longo prazo, ele faz parte de uma estratégia pontual. Então, ele tem que ser expurgado da previsão, né? Expurgado da previsão e aproveita só o know-how, a experiência que você teve, para quando você precisar fazer de novo, você saber como fazer e fazer bem feito. Show de bola. Então seria isso, né? Agradeço, né, a disponibilidade, foi bem bacana, bem enriquecedor aqui o nosso assunto, a nossa conversa aqui. Começou como pique, foi destrinchando. Esse assunto, se deixar, assunto para horas e horas, mas espero que tenha dado aí uma prévia dentro da visão do comercial, né? A visão que eu tenho mais expertise é a visão de comercial. Mas assim, eu acho que é um assunto que cabe aprofundar muito ainda. A minha experiência, Satiro, diz assim, não dá para um setor comercial, numa indústria principalmente, no setor de produto, isso vale para serviço, né? E vale para comércio também, para uma distribuidora, por exemplo. Mas vamos falar mais da indústria, que é mais palpável, é mais fácil. Eu não consigo mais imaginar um setor comercial que não se preocupe em conhecer um setor de produção e vice-versa. Isso que nós nem falamos de compras, que é o terceiro da tríade ali, né? Nós nem abordamos compras, é para outra conversa com um especialista da área. Mas eu não consigo mais conceber uma estratégia de vendas que não tenha o suporte da produção. Seja pela demanda que eu vou gerar, né, pelo custo que eu preciso ter para compor o meu preço, porque preço faz parte de estratégia de mercado. Como que as pessoas hoje conseguem elaborar estratégia sem consultar a produção? Entendeu? Então é um assunto assim que tem pano para a gente falar só da relação comercial e produção, no qual o PCP é o elo de ligação, ele faz essa ligação entre produção e comercial, é a função do PCP, mais importante, para trabalhar estrategicamente. Né? A função de vendas numa empresa ela não pode ser só do comercial. Não. Ela não pode ser. O financeiro tem que ter visão de venda, comercial, obviamente, a produção, logística, né? Produção, todos esses setores, compras, todo mundo tem que trabalhar com uma visão, não é conhecimento, não é visão de comercial. Mas falando das nossas áreas, eu não consigo enxergar hoje PCP, né, em produção não conversando diariamente, estrategicamente com o comercial. Quando isso acontece, a gente tem produto parado no estoque, você tem prejuízo, né, você é obrigado a queimar produto porque um produz uma coisa que não está sincronizado com o que o outro está vendendo. É o que a gente vê muito aí nas empresas. E assim, eu também não consigo visualizar, Emerson, por exemplo, nós vamos fazer uma reunião hoje para conversar sobre margem por linha de produto. Tá, mas e aí, não vai envolver o PCP, não vai envolver a produção? Vai definir uma margem, mas daí não vai olhar para a capacidade produtiva, não vai conversar com o PCP. PCP, a margem de tal produto eu preciso trabalhar assim, para trabalhar assim eu preciso que produza tanto. O meu custo fixo e meu custo variável, custo com matéria-prima é isso. Preciso manter uma margem. Tá, mas peraí, para mim manter essa margem que tu queres, eu tenho que produzir tantas toneladas. Para me produzir tantas toneladas, eu não tenho capacidade produtiva para isso, eu não tenho mão de obra disponível para isso, eu vou ter que fazer hora. Se eu fizer hora, meu custo vai lá no alto. E aí, até que ponto compensa eu vender acima da minha capacidade, né? Tem um ponto que vale a pena, né? Eu ali desempenhar 20% a mais do meu custo para poder entregar ali, se eu tenho a minha capacidade de 5 toneladas, entregar 8. Beleza, mas vai chegar um ponto que não é tem um ponto de equilíbrio aí, né? Tem um ponto de equilíbrio. Mas é assunto para aprofundar bastante. Aí, mas... vai dar muito pano para manga, né? Fiquei bem feliz aí, obrigado pelo convite aí. Sempre que tiver oportunidade, vai ser um prazer poder estar aqui conversando, trocando essas ideias, porque eu acho que é um assunto que é interesse de muita gente, né, cara? E a gente podendo contribuir é muito legal. Obrigado pelo convite aí. Eu que agradeço a disponibilidade, a atenção aí, né, a
a dedicação em compartilhar, né? Eu acho que esse nosso ramo, tanto de consultoria e treinamento, é questão de compartilhar, não se apegar em replicar, né? Se tem uma coisa que quanto mais tu compartilha, mais tu ganha conhecimento, né? É quase que ninguém tira isso de ti, né? Então, quanto mais tu compartilha, mais todos ganham, né? Então, ganha. Legal. Emerson, obrigado aí. Valeu. Até a próxima. Até a Com certeza vai ter uma próxima. Beleza. Só obrigado pela atenção e até a próxima.